passado eu falei que tinha uma outra palavra que Deus tinha colocado no coração, então foi uma luta para terminar de preparar ela, mas glória a Deus eu consegui, né? Abre sua Bíblia em uma passagem bem conhecida nossa, Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 19. Lembrando que na quarta-feira, né, igual o Valdir falou aí, quarta na palavra, quem está ministrando aqui é o nosso amado irmão Gilbert. Ele dividiu Filipenses em dois, como é que posso dizer? Duas passagens aqui, para ficar melhor exemplificado. E nessa semana ele conclui aí a fala dele, tá bom? Então se você puder estar aqui com a gente, esteja. Vai ser muito bom ter vocês aqui. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 19. Quem encontrou? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Pois onde estiver o vosso coração, aí também estará. Onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso. A lâmpada do corpo são os olhos. E se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se há luz em ti, não há trevas, quão grande são essas trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Só até aí. Antes de eu falar o título, eu quero fazer uma pequena introdução aqui. O contexto do texto que acabamos de ler está dentro de um ensino de Jesus do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é o padrão de ética cristã do Novo Testamento. O padrão de ética do Antigo Testamento é os 10 mandamentos. Por quê? Os 10 mandamentos se refletem na vida do homem em relação a Deus, que consequentemente vai relatar como vai ser o seu relacionamento com o próximo. Os 10 mandamentos diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E mais embaixo, isso é um relacionamento na vertical. E depois entra o relacionamento no horizontal. Porque se eu amo a Deus, eu não cobiço a casa do meu próximo. Se eu não tomo o nome de Deus em vão, eu não cobiço a mulher também do meu próximo. Relacionamento na vertical certo, consequentemente relacionamento na horizontal certo. Então o padrão de ética da prática de como devemos viver a Deus, Antigo Testamento, os 10 mandamentos. O padrão de ética do Novo Testamento é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7 de Mateus, aonde Jesus também vai nos dar prática, padrão de como nós devemos viver para seguirmos a Cristo. E esse padrão de ética, ele equivale ali aonde que se resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos: ama o teu próximo como a ti mesmo e o Senhor sobre todas as coisas. Então, os 10 mandamentos se resumiu ali. Mas esse é o padrão. Se você quer saber como viver a sua vida cristã, vá para o Sermão do Monte. Padrão de ética, padrão de caráter e de como devemos viver a nossa caminhada cristã. Lá tem tudo, tem tudo. E o texto que nós acabamos de ler, ele retrata que a prática, Jesus entra sobre a prática da justiça. Jesus fala sobre, ele rebate um pouco o que os fariseus faziam. Eram homens que faziam, mas faziam para os outros ver.
sobre a oração, sobre o jejum, sobre dar esmolas, e Jesus começa a ensinar a eles a oração do Pai Nosso, a como jejuar, e Jesus entra, aumenta para mim um pouquinho, Rafa, o retorno. E Jesus entra aqui num contexto dos tesouros sobre o coração. Por quê? Porque se o Antigo Testamento falava sobre o exterior, condenava o homem exteriormente, no Novo Testamento o que condena é o interior. O que Deus vai levar em conta não é somente o que você faz, mas primariamente é aquilo que já está no seu coração. Porque aquilo que nós fazemos no exterior só reflete aquilo que nós já temos no interior. Pronto, acabou, não tem como. Pequei porque eu quis, não, porque antes de você pecar já estava no seu coração querer pecar. Isso é fato, não tem como. Então, Jesus vai tratar aqui acerca do interior, daquilo que entra, daquilo que está entrando e daquilo que pode refletir na sua vida depois. Então, essa verdade, ela vem à lume antes de tudo pela condenação do oposto, ou seja, esse texto que nós lemos vai tratar sobre a falta de confiança em Deus, ou seja, a ansiedade angustiante. Esta que Jesus vai dizer que ofusca a visão, porque ao preocupar-se em amontoar riquezas materiais, obscurece o real propósito da nossa existência, confunde os nossos valores. Por quê? Porque atribui a maior importância ao que é secundário, e vice-versa, como se o alimento fosse mais importante que a vida, e aquilo que eu visto mais do que o corpo. Que também desafia toda a razão. Por quê? Porque permuta os tesouros celestiais pelos terrenos. Deseja-se aquilo que é o imperecível pelo perecível. Ignora que não pode acrescentar nem sequer um côvado à vida de uma pessoa. E soma-se então as lutas do dia, as preocupações do dia de amanhã, como que se as de hoje não bastassem. E o que é pior, ainda recusa-se considerar que Deus só como Criador alimenta as aves e veste os lírios, e então é certo como Pai Celestial cuidará de seus filhos. E equivale à idolatria, porque a lealdade a Mamon, que o Jesus coloca ele aqui no nível de uma pessoa que acompanha, significa essa separação de Deus. E essa passagem aqui, ela está falando para nós sobre prioridades. E a principal prioridade tem que ser Deus. Não há dúvida da importância de se colocar Deus em primeiro lugar. A armadilha aqui é para nós cristãos, e que com frequência parece que em princípio estão decididos a entregar, melhor dizendo, a sua vida a Ele. E há muitas outras coisas que podemos fazer, e acabamos caindo nessa armadilha por sabermos que Deus é amoroso, bondoso, e quer que nós escolhemos livremente amá-lo e servi-lo, em vez de nos forçar como se fôssemos escravos. Essa passagem e toda ela nos ensina sobre aprender a servir a Deus por Ele mesmo. E em segredo, em vez de termos um olho voltado para uma chance importante, que para mostrar-se muito religioso, para acumular riqueza. Qual é a nossa prioridade? Quem é o nosso Senhor? Precisamos aprender a fazer tudo para Ele, e apenas para Ele. É acertarmos a nossa prioridade. E aqui não falo de uma forma generalizada a obra de Deus somente. Não.
Porque tudo que a gente acha que é fazer para Deus, a gente liga em fazer a obra de Deus. Não. De tudo aquilo que a gente fala em viver e fazer para Deus, tem a ver de como você ensina o seu filho, de como você dirige a sua casa, de como você trabalha. Em tudo isso devemos servir a Deus. Porque servir a Deus não está enquadrado ou limitado dentro das quatro paredes. Servir a Deus é aprender a obedecer ao pai e à mãe. Servir a Deus está ligado em como eu lido com os meus pais, em como eu lido com os meus filhos, em como eu lido no meu trabalho e como eu correspondo aos meus patrões, mesmo eles sendo ímpios. Isso está ligado a servir a Deus. Então, o que está ligado, então, tem muito mais a ver antes aqui, a intenção do nosso coração, que é onde está Deus. E se não tomarmos cuidado com isso, isso nos leva a um pecado pior que a hipocrisia, que é a idolatria. Por quê? Porque o objetivo aqui de Jesus é viver em função dos bens materiais destes que está fazendo, e ele chama a atenção para as tristes consequências da cobiça e da idolatria. Aí, o versículo 19 que nós lemos, que vai tratar até o 21 dos tesouros no céu e da terra, vai tratar aqui, Jesus está falando sobre o materialismo que escraviza o nosso coração e a mente, e podemos tornarmos prisioneiro dessas coisas materiais, mas que nós devemos ser libertos por Deus. E se o nosso coração ama essas coisas materiais e coloca lucro nessa terra acima dos investimentos do céu, o único resultado possível será um trágico prejuízo à nossa vida. Os tesouros da terra podem ser usados para Deus, isso é lindo, mas se juntarmos riquezas para nós mesmos, perdemos esses bens e junto com eles o nosso coração. Porque o certo, eu posso até ter a riqueza, mas a riqueza não é para mim. A riqueza tem que ser sempre para glorificar a Jesus. Mas se eu pego essa riqueza e tomo para mim, para si, corro o risco de perder estes bens e ainda o meu coração. Por quê? Porque a riqueza, ela tem poder de escravizar a mente e o coração. Acumular tesouros no céu. O que é isso, diga? É tudo que temos para a glória de Deus. Desapego às coisas materiais da vida. E também significa o quê? Medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino e não pelas falsas riquezas deste mundo. O que é juntar tesouro no céu? É tudo aquilo que Deus te deu aqui como bem material, você glorificar a Ele através delas. Aí Jesus continua, porque está dentro do contexto, sobre a prática da justiça. Ele vai falar da luz e as trevas. Ele vai falar do olho aqui. Do olho que não for bom, todo o seu corpo será trevas. E Jesus aqui não quer dizer que o olho é a fonte de luz para o nosso corpo, e sim que ele é, por assim dizer, o receptor de luz. O que é isso? Jesus está dizendo que o olho aqui é o guia de todo o corpo e depende para a sua iluminação e direção. E em virtude do olho que uma pessoa pode fazer uso dessa luz. Portanto, então, nesse sentido aqui secundário, o próprio olho também pode ser chamado de luz ou a lâmpada do corpo, que ilumina todo o corpo. Entretanto, então, aqui para nós, que significa que o olho deve ser, então, sadio. Ou seja, nesse contexto, sem qualquer mancha. Deve ser são.
E a palavra de Deus aqui está usando a imagem do olho aqui com frequência para representar as atitudes da mente. Como que você traz para dentro? Olhando. Aquilo que você vê é o que você coloca para dentro. E você colocando para dentro, com frequência, representando isso, seus olhos podem estar totalmente focados nas trevas ou vão estar focados na luz. O corpo pode realizar seus movimentos, porque no escuro você não sabe o que você faz. Mas quando você está na luz, você consegue realizar seus movimentos de maneira correta. Você sabe o que está fazendo. Mas a visão desfocada e dupla resulta em movimento confuso e extremamente difícil aqui avançar enquanto tentarmos olhar em duas direções ao mesmo tempo. Não tem como. Da mesma forma que Jesus vai tratar o texto seguinte, a mesma coisa que Jesus está falando, que há um tesouro na terra e há um tesouro no céu. Jesus está falando que da mesma forma há a luz e as trevas. E ele depois vai falar que existe dois senhores. Então, se for o nosso princípio, a riqueza da matéria, iremos experimentar a escuridão interior. E se for Cristo, é glorificado, glorificá-lo, e aí sim teremos uma visão interior. O que atrai naturalmente os nossos olhos? Eu e você estamos no controle deles ou é eles que controlam você? O seu coração e a sua mente. E aí, quem que controla? Os seus olhos estão te conduzindo na direção certa e mostrando a estrada à sua frente, ou está fazendo você regredir? O materialismo, que é o que Jesus está lidando aqui para nós, do versículo 19 até o versículo 24. É isso que Jesus está trabalhando aqui. Ele pode escravizar a nossa vontade. Aí entra o versículo 24, que a gente vai pregar sobre ele aqui mais de uma forma mais focada. Que Jesus diz: então, meus queridos, ninguém pode servir então a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem tem sido o meu e o seu Senhor? Existem duas maneiras da pessoa se assegurar nessa vida, se assegurar da sua vida. Olha isso aqui, presta atenção. Uma se chama tirania e o outro se chama senhorio. Todas as vezes que algo que não é Senhor, e você faz desse algo Senhor, você não está diante de um Senhor, você está diante de um tirano. Porque não é por natureza o Senhor, mas você fez disso o Senhor da sua vida. E só existe uma possibilidade de você ter relação com o Senhor de verdade: só com Deus. Qualquer relação que você tiver com outra coisa que não seja Deus, e o seu coração se curve sobre os seus joelhos, será o Senhor da sua vida, e este sempre será um tirano. Esse Senhor que torna a sua vida, que faz a sua vida, que te ordena, que comanda o que você faz. Porque se nós não tomarmos cuidado, os bens materiais, a riqueza, ele se torna o nosso Senhor. Este que não é Senhor, ele sempre será um tirano. Por quê? Porque o tirano sempre vai exigir sacrifício. Sempre você terá que fazer algo a esse homem, ou a esse tirano. O Senhor não. O Senhor é o sacrifício. Você está aqui?
Mas por quê? Qualquer ser humano, qualquer pessoa que tentar dominar você nas prerrogativas que caiba a Deus, somente a Deus, ele está ocupando o lugar que pertence a Deus. O que é idolatria? Idolatria é se colocar no lugar de Deus, ou aquilo que colocamos no lugar de Deus, que toma o lugar de Deus. Então o título da mensagem nessa manhã: quem é o Senhor do seu coração? Destruindo as idolatrias do coração. Uma imagem bem moderna ali. Um tirano não é aquele que exerce poder meramente sobre alguém, mas é aquele que exerce poder de forma ilegítima. Ele não pode exercer porque ele não tem autoridade, por isso não é dele. Quando falamos de Deus, meus irmãos, nós falamos que daquele que tem toda plena autoridade sobre a terra e sobre a sua criação e sobre a nossa vida. Nada do que ele fez em nossa vida é ilegítimo. Ele nunca vai conduzir a sua criação de uma forma tirana, porque ele não está lá porque ele deu um golpe. Ele não está lá porque ele usurpou do lugar de autoridade. Não. Ele está lá porque ele tem prerrogativas para estar. Jesus governa o mundo com legitimidade como Senhor da criação e não como um tirano. Por isso que todas as vezes, presta atenção, que cedermos o nosso coração para aquilo que não é Deus, nós sofremos da tirania desse Senhor. Jesus então está dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai odiar e vai amar um, ou você vai devotar a um ou desprezar o outro. Não pode. Olha aqui, Jesus aqui não está dizendo que odiar um e ficar indiferente com o outro, porque o contrário de amor é o quê? É indiferença. Ser indiferente com o outro. Aqui há uma relação causal. Se você odiar um, você vai amar o outro. E se você amar o outro, você vai ter que odiar. Olha aqui, Jesus aqui não está dizendo que eu e você podemos ser indiferentes com o outro. Ele está dizendo que não existe um meio terreno. Sabe o que ele está dizendo? Não é ou não dá para seguir os dois. Não dá para seguir os dois. A minha pergunta é: por que a gente tenta seguir os dois? Porque eu e você queremos seguir os dois caminhos. Porque eu e você temos que ter um olho bom e um olho ruim. Por que nós temos que juntar tesouros aqui, mas também não queremos perder o céu, por isso juntamos lá também? Jesus está dizendo aqui: ou é um ou é o outro. Lembra da porta estreita semana passada? Não dá. Ou é um ou é outro. Ou é ele ou é as riquezas. Ou é ele ou é quem você idolatra. Sabe por que isso? Isso é desde o Éden. Nós somos assim. A gente não sabe perder. A gente sempre quer ganhar.
A gente quer sempre acumular. A gente quer sempre reter. A gente quer sempre ter os dois. A gente quer sempre ter a vantagem. A gente quer sempre encontrar nesse meio que a gente vai ter as duas coisas. Mas não se iluda, porque se queremos seguir a Jesus, não vai ter jeito. Só segue a Jesus quem perde. Evangelho não é sobre ganhar. Ganhar o quê? Jesus não me deu. A pergunta é: o quanto eu estou largando e abandonando para ter Ele? O quanto eu estou deixando para trás para seguir a Ele? Não é sobre o que Ele vai me dar, ou o que Ele deixa de dar. É sobre o quanto eu estou abandonando para viver o que Ele tem para mim, para me ter o céu. Mas a gente quer agarrar os dois. Dá para levar os dois? Nós somos hoje uma comunidade que só se preocupa em acumularmos. Não sabe nunca dar. Não sabe nunca entregar. Não, vai deixando. Boa parte das pregações hoje dizendo ou incentivando em acumular bens. Quem tem sido o seu Senhor, meu irmão? Nesse contexto aqui de Jesus, raramente, que Jesus está ensinando, dois senhores partilhavam os seus escravos entre si. Mas quando isso acontecia, era certo, a situação levava a crises conflitantes entre eles. Não dá. Ou você é ou não é, ou você faz ou não faz. Se as suas prioridades estão corretas, há apenas um chefe, e esse chefe é Deus. Escolha as suas prioridades. E o que acontece nesse texto aqui? Envolve algo chamado desejo. C.S. Lewis, em seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala sobre o desejo. E ele fala do desejo na perspectiva terrena, que é o que nós conhecemos. Mas ele fala do desejo também à luz dos céus, que nós conhecemos através da palavra. Um desejo, é o que ele diz aqui, um desejo, conhecemos este porque provamos. O outro, conhecemos porque cremos e esperamos. Sim ou não? Ele diz que as criaturas não nascem com desejo que não possam ser satisfeitos. Por exemplo, um bebezinho nasce e tem uma coisa chamada seio materno. Um patinho nasce e ele quer uma coisa chamada lago. E por aí vai. Todas as coisas, criaturas, nascem com o seu desejo, mesmo que sejam eles descorrelatos. E ele conclui dizendo: olha isso aqui. Se nenhum prazer teremos, se nenhum prazer teremos não nos satisfaz, isso não prova que o universo seja uma grande tolice, mas provavelmente os prazeres deste mundo, escuta isso aqui, os prazeres deste mundo nunca foram destinados a nos satisfazer. Vou repetir: os prazeres deste mundo nunca foram destinados a nos satisfazer. Edgar, então, o que acontece quando esperamos das coisas terrenas aquilo que ela não pode nos satisfazer ou dar? Por que nós insistimos em querer isto que não possa nos satisfazer?
Aí nós experimentamos uma coisa chamada idolatria. E o que é idolatria? Um desejo frustrado. O que é idolatria? É um desapontamento. É um desapontamento alimentado por outro desapontamento. Por quê? Porque toda idolatria não se encontra em um só ídolo. Se concentra em uma multidão de ídolos. É um ídolo atrás de outro ídolo, atrás de outro ídolo. E tentamos encontrar no ídolo aquilo que só encontraremos na realidade dos céus, na realidade celestial, na realidade da pessoa de Jesus Cristo. Por que somos assim? Por que Deus nos fez assim? Uma boa resposta para nós, clara, encontramos somente nas Escrituras. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Com esse texto, mas eu vou ler. E diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. E formou alma vivente. Escute isso aqui, que isso aqui é lindo. Há aqui uma dinâmica nesse texto, a despeito, muito ao ser do que ao ter. Vou fazer o som do R bem bonito aqui. Por quê? Porque muitas pessoas se definem por aquilo que têm. Mas o texto bíblico não define o homem pelas propriedades ou qualidades que ele tem, mas por aquilo que ele é. Por isso Gênesis 2:7 é um tratado bíblico que define o ser humano. O texto não diz que um homem passou a ter alma vivente. O texto bíblico diz que o homem passou a ser alma vivente. Ter é diferente de ser, sim ou não, irmãos? Tipo, por exemplo, eu tenho uma jaca. É diferente de dizer que eu sou uma jaca. Sim ou não? Totalmente. Então distinguir ter e ser é importante nesse texto, porque nos traz um espanto. Porque quando nos vemos que não somos definidos, porque nós temos uma coisa chamada alma, mas é porque não é porque nós temos alma, mas é porque somos alma. E aí, se você é do se você talvez, porque hoje tem muitas pessoas que têm esse pensamento, mas não sabem onde vem esse pensamento. Pensamento grego. Por quê? Esses pensantes, eles pensam o mundo com rituais materiais, longe das espirituais. São dualistas, mundos separados. Coisas espirituais não confundem coisas materiais. Para eles não interagem. E que essas duas, de um lado e do outro, essas coisas não se integram, não se combinam. Esse é o pensamento deles. Então realmente teremos dificuldade para nos entendermos. E a Bíblia nos define aqui nesse texto, em primeiro lugar, por uma palavra, Nepht, do hebraico, Nepht. E o Senhor formou Nepht. A palavra aqui é difícil de traduzir, não em sua raiz idiomática, mas é porque ela é rica em seus significados. Eu vi lá, ela tem muitos significados.
que até tem dificuldade de falar sobre tudo que ela é. E essa palavra aqui, de uma forma bem sucinta para nós, ela veio designar um órgão do nosso corpo: a garganta. A garganta. Olha isso aqui. Muitas das vezes achamos que as palavras, nós conseguimos imaginar palavras de acordo com imagens abstratas que nós falamos. Outros nos definem como aves sem pena. Eles dizem isso. Ou nos chamam de animais irracionais. E isso é abstração. Mas a Bíblia nos define e nos diz que nós somos garganta. Mas uma garganta, estranho, né? Sim ou não? E nós temos manias abstratas de falar coisas colocando imagens. E as imagens passam até a ser simples para explicar coisas difíceis. Tipo, a mãe diz com a outra. A mãe diz para a outra assim: seu filho está assim porque você vive passando a mão na cabeça dele. Qual que é a sua imagem? A mãe a vida toda passando a fazer isso aqui na cabeça do menino. Sim ou não? Desenha a imagem. É assim. Ela vive só assim. Não é estranho? Estranho. Olha a outra. Ela está dizendo que a mãe fica o dia inteiro assim? Não, óbvio que não. É um conceito dado por trás da imagem. Uma colega diz para a outra assim: você é linguaruda. Aí você chega e fala: deixa eu ver o tamanho de sua língua. Não é isso que tá dizendo que a pessoa tem uma língua gigante. Mas tá dando exemplo para falar que ela fala demais. A gente vai usando imagens para dar conceito no nosso dia a dia. E assim como a alma, que ela tem algo parecido também. Você vai entender por que eu entrei nisso aqui. Podem dizer aqui, alguns, a essa altura, olha aqui outra imagem. Imagem ideal. Talvez alguns aqui nessa manhã não tomou café. E já são 10h30. E colocam a mão na barriga. Ou até tomaram café. Ou este está passando mal pelo que comeu, ou por aquilo que ele quer comer. Mas em geral colocamos a mão aqui na barriga para dizer o quê? Que estamos com fome. Sim ou não? Nós com fome. Sim ou não? Agora, olha isso aqui. E se eu te dissesse aqui que quando o povo de Deus fizesse isso, que está com fome, colocasse a mão aqui na garganta, dizendo: tô com fome, tô com sede. E se eu te dissesse a você que a garganta também é um símbolo de fome, que também é sentido de necessidade, aí a coisa ganha total riqueza aqui agora. Por quê? Porque a palavra de Deus não estaria dizendo assim: e Deus soprou sobre os homens, ruach, pneuma ou sopro. Então este passou a ser, olha isso aqui. Então este passou a ser fome, e não a ter fome. Não a ter um desejo, mas a ser um desejo. Mas ser fome, tudo que ele é ser fome. Ele não tem desejo, ele é desejo. Que ele tem sinônimo de desejo é tudo aquilo que a terra pode lhe dar. Este que tem desejo por aquilo que a terra pode lhe dar. É tudo aquilo que o plano terreno pode lhe dar. Então é por isso que eu e você temos desejo das coisas da terra, mas
Nós, você e eu, somos desejo de Deus. E das coisas dos céus, eu e você somos fome e sede. Você não pegou, né, irmão? Vou tentar explicar. Nós de Deus somos fome. Nós não temos fome, nós somos fome. Somos fome, só somos sede, só somos fome dos céus e de Deus. E não somos fome das coisas da terra, não somos das coisas deste mundo. Ser tem a ver com aquilo que, caráter, daquilo da onde eu nasci, daquilo que eu me torno. Temos fomes deste mundo, temos sede deste mundo, mas só somos fome e sede de Deus. Por isso a definição que a Bíblia nos dá aqui não é filosófica como a dos gregos. A Bíblia aqui não está dizendo que somos animais racionais. A Bíblia está dizendo que eu e você somos um ser litúrgico, um ser que somos um ser para adoração. Eu e você fomos criados para a glória dele. Eu e você fomos criados para que em toda a nossa plenitude só de fato encontre plenitude em Deus e somente nele apenas. Por isso que tudo aquilo que você tenta colocar nesse ser que é você vai ficar sambando, vai ficar sempre faltando. C.S. Lewis disse o quê? Ele disse que o tamanho da sua alma é do tamanho de Deus. Só cabe ele aí. Então vou parar de tentar saciar essa fome que você só é de Deus, essa sede que você é de Deus, em querer matar ela por coisas materiais, por pessoas, por bens, porque essa fome e sede só será saciada nele e nele apenas. Seu marido não é do tamanho de Deus. Os seus filhos não é do tamanho de Deus. Os seus bens materiais não é do tamanho de Deus. A sua empresa não é do tamanho de Deus. As suas mãos, os seus talentos não possuem o tamanho de Deus. Só Deus é compatível para o tamanho da fome que você é. Porque Ele fez a fome que você é. Você só se torna aquilo que você se alimenta. Fome e sede só de Deus, e só vai ser saciado nele somente. Nós somos sede de Deus. Somos sede de Deus. E sabe o que Ele nos oferece? Ele mesmo. Só Ele pode ser o fim último de todo o desejo que somos. Portanto, a definição que Deus nos dá de homem através das escrituras de ser humano é uma definição que nos coloca na rota da adoração. Porque aquilo que você tem como ídolo é a quem você adora ele. É por isso que a idolatria é tão desumana. Porque ela nos desumaniza. A idolatria nos tira de definição original que Deus nos colocou. Nos deforma. Nos faz querer colocar o oceano no copo d'água. Já viu uma pessoa apaixonada? Eu carrego água na peneira para você. Eu puxo as estrelas. Aqui. A pessoa que idolatra, a idolatria faz isso, nos faz colocar as estrelas do firmamento dentro de uma caixa de sapato. Nos faz querer ver o impossível em termos de grandeza, infinitude, beleza, em um segundo, instantes da nossa vida. A idolatria faz isso. Então, se nós não sabemos quem é o nosso Senhor,
Este Senhor será nós mesmos, ou coisas, ou outras pessoas? Aí entramos em algo mais pesado, que é uma idolatria de identidade, que na maioria das vezes não sabemos quem é o nosso Senhor. E muitas coisas podem ser ídolos, e podem ser feitos de diversas formas, da mais diversas ou diversos materiais, e cada uma com criatividade mais detalhada que eu e você podemos imaginar. E nós usamos a criatividade para produzir e confeccionar ídolos. A idolatria, escute isso aqui, a idolatria não surge primeiro aqui. A idolatria surge primeiro aqui, no nosso coração, antes dela ir para as mãos. Como dizia Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. É o nosso coração um produto de ídolos por natureza. Ele procura ser a força, ou melhor, a dar formas a partir da nossa criatividade, e busca encontrar algo concreto com que possa entregar-se corpo e alma a este. Mas não é somente coisas concretas aquelas às quais nós nos curvamos. Não nos curvamos apenas debaixo de imagens de metal, de barro, de gesso, não. Nós também conseguimos nos curvar diante das coisas mais incríveis, mesmo as mais abstratas, como uma ideia, por exemplo. A gente pode idolatrar o próprio corpo. Senhor. A gente pode idolatrar a nossa própria família. Pode ser um Senhor. Mas talvez as mais difíceis de idolatria em termos de consciência é a idolatria de si mesmo, da nossa identidade. E essa é difícil por quê? Porque nós acreditamos que a nossa verdadeira identidade estaria ligado única e exclusivamente à nossa busca interna e pessoal. Por isso a gente encontra em livrarias, em estantes delas, livros de autoajuda, títulos incríveis dizendo: procure o fundamento em si mesmo. Está dentro de você. A força está dentro de você. Ou o que você precisa saber de você mesmo, você só encontra em você. E tem crente que lê livro assim, né? E no entanto, quando a gente encontra as escrituras, a gente encontra um grande desafio de que buscar mais a si mesmo é idolatrar como qualquer outro tipo de idolatria. Porque o termo idolatria a gente sempre liga ao católico, mas somos tão quantos idólatras quanto eles. Por quê? Porque nós buscamos às vezes o desafio de buscar mais a nós mesmos. E é idolatrar com qualquer idolatria de algo metálico, gesso de madeira, sei lá. Alguém que busca encontrar-se a si mesmo e sua identidade em si mesmo, distancia o máximo de quem é em si mesmo. Por quê? Porque quando eu busco conhecer pelas próprias caminhos que eu crio, mais distante de quem eu sou eu fico. Por isso que todas as vezes que você busca encontrar a si mesmo, cada vez mais quem eu e você somos, mais distante de quem eu e você ficamos. Por quê? Porque é um jogo da verdade aqui. Porque esse jogo ele quebra e expõe o falso ídolo. E esse falso ídolo ele é exposto quanto mais distanciamos de nós mesmos. Por quê? Porque quanto mais nos distanciamos de nós mesmos e mais se aproximamos de Cristo.
Sabe o que acontece? O falso ídolo começa a se expor, e por um tempo será quebrado pela nossa aproximação a Cristo. Então, quanto mais eu e você nos aproximamos de Cristo, que tem que ser o nosso Senhor, mais eu e você saberemos que quem Cristo é. E por incrível que pareça, mais distante do ídolo, que muitas das vezes é eu e você, ficamos. E quanto mais nos aproximamos de Cristo, de quem Cristo é, menos coisas queremos para nós, menos coisas queremos buscar a ter. Porque quanto mais de Cristo eu me aproximo, mais eu estou buscando a ser quem Ele é. E mais entendimento de quem você é, você ganha. Você só consegue saber quem é você quando você busca a sua origem, e a sua origem é Deus. Em outras palavras, Cristo, Ele é o Senhor, que salva não só o corpo, que salva a nossa alma, mas salva também quem nós somos. E aí, quem é o Senhor do teu coração? Você tem ou você é? Tô terminando lá, já. A idolatria não só destrói você, ela destrói também coisas que você toca e transforma em um ídolo. Por isso que quando você faz de algo seu ídolo, este algo deixa de ser aquilo que ele é. E aí nunca poderá satisfazer a sua alma, porque este não é Deus. Por quê? Porque Ele não pode suprir as necessidades que só Deus pode suprir. Então, se você fazer do seu carro, do seu salário, da sua vocação, da sua casa, dos seus bens materiais, as coisas mais importantes da sua vida, essas coisas você verá que não irão te satisfazer, porque elas não são Deus, e elas estão erradas na sua vida, no lugar errado da sua vida. Elas não podem corresponder à fome que você é de Deus. Mas as coisas ficam mais terríveis ainda quando a idolatria não é coisas, e sim pessoas. Quando o filho é o Senhor da sua vida, quando o esposo é o Senhor da sua vida, quando a esposa é o Senhor da sua vida, quando o pastor é o Senhor da sua vida, quando a igreja é o Senhor da sua vida, então, quando pessoas que não são Deus estão tomados como Deus por causa de você, por causa de nós, elas não podem suprir as necessidades do nosso coração, porque elas não têm condições para isso. Sabe o que acontece? Nos frustramos com coisas, e agora, além de frustrar com coisas, nos frustramos com pessoas. A idolatria, ela é perigosa porque ela não consegue revelar diante de nós aquilo que nós mais precisamos saber. E aqui caminhamos para a conclusão. O homem que pôs o coração em um lugar errado, é o que nós estamos vendo no texto, versículo 21. E dirigiu a mente em direção errada, versículo 22 e 23. E também sofre de uma vontade desalinhada, uma vontade que não se harmoniza com a vontade de Deus, verso 24. Talvez ele pense que pode dedicar a sua lealdade para ambos os alvos.
Um olho pode ver o que quer, o outro olha só para Deus. Uma parte do coração fica no tesouro da terra, outra parte do coração fica no tesouro do céu. Eu me curvo diante de Deus, mas também me curvo diante das coisas ou pessoas que eu também fiz senhor da minha vida. Não tem problema. E este pensa que pode dedicar lealdade a ambos e glorificar a Deus e adquirir materiais. Porém este está equivocado, porque ou ele odiará um e amará o outro, ou vice-versa. Se alguém amar Deus, então comprovará isso por meio de uma vida devotada a Ele, colocando tudo, dinheiro, tempo, dons, família, emprego, salário, ao dispor do Senhor da sua vida e servindo a Ele através disso. Portanto, é evidente que amar a Deus não é simplesmente uma questão de emoções, senão que envolve a alma, o coração, a mente e as forças. Você não é dono de si, você pertence a um dono e a um Senhor. E é esta pergunta que eu termino a mensagem hoje: quem tem sido o seu Senhor? A idolatria do nosso coração nos distanciará de quem nós somos nele. Quando é que vamos ouvir o evangelho da entrega? Quando é que a gente vai viver este evangelho que diz que é melhor perder do que ganhar? Quando é que nós vamos imitar a Jesus, sendo tudo isso aqui? Ele, sendo o mais rico desse planeta, sendo dono de tudo que possuímos, entregou a si mesmo. Quando é que vamos aprender como igreja que o melhor caminho para salvar é perder? Construímos igreja para quê? Para perder ou para ganhar? Quem foi que disse que temos que ganhar? Quem foi que disse que todo mês tem que ter uma conta positiva no final lá da sua conta? Quem foi que disse que não podemos viver exatamente assim? Cada mês é cada mês. Quem foi que disse que Deus quer que você fique assim? Quem foi que disse que dessa forma que Deus quer que você trabalhe para fazer você florescer? Sabe como vai acontecer? Quando você se voltar para Ele, confiando nele e em sua palavra. E parece que enquanto tivermos em nosso coração ânsia, usura, a vontade de reter, de possuir, a gente não vai conseguir experimentar a riqueza de perder. A gente não ganha se não aprendermos a perder. E às vezes queremos manter os dois caminhos. Queremos manter os dois Senhor, porque a gente acha que nós não podemos perder nenhum e nem o outro. Tudo tem que ter uma garantia. Nós somos assim. Compra um negócio, que garantia que você me dá? Porque a gente nunca quer perder. Eu até vou para o Senhor, eu faço do Senhor meu Senhor, que garantia eu tenho? Tudo que aquilo que eu quero, se não der certo, eu já tenho outro para onde eu vou. A gente é assim. Jesus está nos dizendo que é preciso confiar no Senhor que a gente serve. O evangelho não pode ser recebido sem perdas.
Não. Sim, somos salvos pela graça, pela bondade e misericórdia do Senhor. Mas não tem como demonstrar gratidão e amor pela obra da salvação sem perder algo que nos custe. O que mais vale para você? Como agradecer o seu entregar? Como amar e retribuir o amor e a graça recebida? Seguir a Jesus não pode ser algo que não nos custe alguma coisa. E aí? A pergunta hoje, nessa manhã, não é quanto você quer ganhar. A pergunta é quanto você quer perder para ganhar o céu. Fica de pé no seu lugar. Abandone este senhor que está aí no seu coração, que não é Deus.